Eu queria entrar numa questão até mais para discussão moral também, para chamar o Tasos, porque a gente está falando desse PL. É tão feio o nome PL da dosimetria, Tasos. Eu acho um negócio tão horroroso, né? Parece um exercício de matemática, parece um exercício de matemática aplicada, né? É uma coisa estranha. E partidos de esquerda acionam o Supremo Tribunal Federal contra o PL da dosimetria. Parlamentares alegam vícios formais na tramitação do projeto, como burla ao bicameralismo e violação ao devido processo legislativo, pedindo a suspensão da proposta. Sabe qual é o problema de tudo isso, Tasos? É que tudo é subjetivo. O bicameralismo, o devido processo legislativo, né? Ou são princípios, ou são conceitos abstratos, ou são entidades, né? Ou são finalidades. É sempre isso. E a gente vê esses caras construindo uma Brasília paralela, um Brasil de fato paralelo, o Brasil onde as instituições são feitas para, né, simbolicamente eles agirem dentro do interesse pessoal e privado deles. Porque essa galera essa galera vai por essa linha. Eu queria até colocar aqui, a gente tem um vídeo, eu queria colocar o vídeo do Renan Calheiros. Vídeo 7, para o Tasos Licurgo. Eu não vou participar aqui de farsa nenhuma para possibilitar a votação dessa matéria, para que o governo aprecie uma outra matéria logo mais à tarde no plenário do Senado Federal. Há pouco veio aqui o líder do governo no Senado Federal dizer a mim que ele concordava em deixar votar a matéria porque queria votar o PL, queria levar as alíquotas de bets e de fintechs. Eu não concordo com isso. Isso é uma farsa e eu não concordo com isso. Tasos, pois é. Renan Calheiros falando de farsa. Ele não recebeu o Supremo, tá? Quando ele era presidente do Senado, ele não recebeu o oficial de justiça do STF lá. É importante a gente lembrar desse cara. Acho que tudo começa, se nós analisarmos o que está como um modus operandi da política brasileira, com a judicialização de tudo que existe. Quer dizer, o Congresso Nacional hoje é tratado como uma criança que não tem a maturidade necessária para se posicionar, para tomar suas próprias decisões, faça o que quiser no Congresso, nós judicializaremos as decisões para que, nem que seja monocraticamente, o juiz da Suprema Corte decida o que o Legislativo deve fazer ou não deve fazer. Isso denuncia, acima de tudo, um apequenamento brutal, radical, veemente do poder mais representativo que existe, que é o poder legislativo. É ali que estão as verdadeiras forças da sociedade representadas. Você tem os deputados e senadores nesse sistema bicameral que se posiciona dizendo, na perspectiva da lei, na perspectiva da produção legislativa, da fiscalização, qual é a vontade do povo. Mas mesmo eles, dentro do legislativo, têm essa postura de judicialização de tudo. Isso denuncia uma doença gravíssima. Então, o Senado aprovou essa PL aí, por 40 e tanto a 20 e poucos votos, e restringindo a pena do pessoal que foi condenado no dia, pelo ocorrido lá no dia 8 de janeiro, não é isso? E é uma decisão importante e querem judicializar tudo. O deputado Nicolas, que é um representante jovem, mas, como todos sabemos, bastante importante da oposição, ele diz que é o possível, né, em um país em que a justiça não prevalece. Essa leitura dele me parece ser correta e, ao mesmo tempo, bastante triste para todos nós, quando nós identificamos que vivemos em um país cuja sensação real é de que não há um poder, um Estado, que, por meio dos seus poderes, que defendam a justiça. Então, nós ficamos assim alegres quando as migalhas são conquistadas. A comemoração quando o ainda injusto, mas não tão injusto, é conquistado.
Então é um horror que está acontecendo e a solução para tudo isso é que pessoas corajosas se envolvam, né, no Poder Legislativo. Eu penso que vocês dois são candidatos, se não me engano, que possam ter sucesso, que são pessoas corajosas, que querem o que é certo. Precisamos de gente que tenha a ideia de dizer, olha, nós temos maturidade para decidir aqui no âmbito do Legislativo, não é ficar judicializando tudo e enfraquecendo o poder legislativo em prol de ventos e sabores momentâneos que eventualmente possam estar soprando ali na cabeça de um ou outro ministro da Suprema Corte. Mas essa que é a questão, né? Essa que é a questão. A gente tá sujeito às idiosincrasias. Olha aí, tem mais um trecho do Renan Calheiros dando ataque de pelanca, Satier. Olha você aí. Estou exercendo o meu 4º mandato nesta casa, mas eu nunca vi uma questão transcendental como essa, alguém em nome do governo fazer um acordo e dar peru de Natal aos golpistas. Nunca vi. Nós temos um orador na tribuna e eu não vou iniciar a votação até juntar todos os oradores. Com a palavra do senador Alessandro Vieira. Peru de Natal ao golpismo, hein? Que loucura, né? Renan Calheiros, ele tá aí, né? 4 mandatos, né? Nós estamos falando de ir para 16 anos. É loucura, né, meu irmão, no poder. Entre deputado federal e Senado. Agora eu não sei se ele está 4 mandatos no Senado. Talvez não, porque aí seria muito, seriam 32 anos. Não é isso tudo. Talvez ele esteja falando entre deputado federal e senador da República. Bom, Renan Calheiros, é isso aí. Agora, uma coisa da dosimetria, eu concordei muito com o Tarsos, inclusive nem cumprimentei. Bom dia, professor, uma honra ter o senhor aqui com a gente. Admiro muito o trabalho do senhor, tá? O Tarsos, ele disse muito bem quando ele fala do Nicolas Ferreira, que diz que não é o ideal, não é o perfeito, mas é o que nós temos nas nossas mãos quando fala da dosimetria. E é importante levar em consideração também um fator muito determinante, a esquerda contra. Não é uma briga de nós contra eles, não é só por isso, tá? Não é só por isso, porque de fato existe também um pouco disso. Mas quando a esquerda de fato está num lugar e a gente está no outro, isso nos deixa muito confortável. A esquerda, ela lutou muito contra a dosimetria, e a esquerda vende a dosimetria como anistia. E nós, evidentemente, que queríamos e que queremos ainda a anistia ampla, geral e restrita, entendemos que a dosimetria não chegaria em perto. Mas se olharmos por um olhar mais sensível para aquelas pessoas que, de fato, encontram-se presas, a gente vai levar em consideração o fato de se comemorar, sim, a dosimetria, ainda que não seja nem um nome muito bom, como o Marco Antônio muito bem disse. Mas eu confesso a você, Marco Antônio, eu discordo um pouquinho, que ainda que o nome fosse cachorro-quente, ainda que o nome fosse luz amarela na cara do Satier, o importante é que algumas pessoas, e grande parte dessas pessoas, estarão saindo agora do desconforto de uma cela e voltando para o seio da sua família. Outros que já estão no seio da sua família, mas com a tornozeleira eletrônica, constrangendo quando vão ao mercado comprar 1 quilo de carne. Essas pessoas agora estarão sem a tornozeleira. Outras que já não estão mais na papuda, já estão sem tornozeleira, mas não têm acesso à sua conta bancária. Não consegue comprar, não consegue pagar com crédito, com débito, com Pix, porque suas contas permanecem bloqueadas. A partir da dosimetria, essas contas serão desbloqueadas, essas pessoas terão a dignidade de ter a sua emancipação financeira. Nós estamos falando de gente que não cometeu crime nenhum, que não matou, que não roubou, que não lesou o erário público com nada. As pessoas que são honestas, que decidiram colocar a camisa verde e amarela e ir para uma manifestação e não fizeram nada, nem quebraram. Porque a gente viu infiltrados, gente de camisa preta, gente que estavam ali para fazer algazarra, e essas pessoas não fizeram parte disso. Eu, no meu conforto aqui, com um casaco, num dia frio, atípico do Rio de Janeiro, vou acabar isso aqui, vou para casa, vou dar um beijo na minha esposa, vou dar um abraço no meu filho, e amanhã seguirei o dia normal, como qualquer cidadão comum. Essas pessoas não estão vivendo isso há 2 anos. Então, olhar com esse olhar de sensibilidade é extremamente importante, a fim de que não se comemore a dosimetria como se fosse uma grande vitória, mas é uma vitória parcial que precisa sim ser comemorada. E essa comemoração, inclusive, levanta até a moral daqueles que estão nos flancos de batalha, que é importante levar em consideração. Não houve outra pauta nos últimos 3 anos que não fosse a pauta da anistia. Os deputados federais e senadores chega a ser constrangedor, inclusive. Eles não falam nada além disso.
Por quê? Porque é a pauta prioritária do Brasil, que vai pacificar uma vez por todas o nosso Brasil. Bom, não foi o que a gente queria, não é o ideal, mas foi o necessário para gerar um pouco de alento. Eu termino a minha análise com um texto bíblico de Provérbios, que diz: a alma farta pisa em favos de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. E, cara, essas pessoas precisam, ainda que seja um pouco amargo, para elas que estão naquela condição, é doce. E isso precisa ser levado em consideração, Marco. Muito bom. Não, eu acho o nome feio. Agora, se vai liberar a galera, libera a galera. Agora, o negócio é que é tudo indigesto por conta do que aconteceu com Moraes e a maneira como o cinismo, como os americanos usaram essa forma de anistia light, meu irmão. Anistia light é anistia light. Marco, parece que a gente está numa prateleira de mercado, né? Tem a maionese e tem a anistia. Só que coisa bizarra. E a gente meio que pegou esses elementos modernos de construção de comunicação, né? É muito estranho isso. Mas, enfim. Marco, 30 segundinhos, concordo plenamente contigo. Veio num momento realmente bem atípico e que parece que os Estados Unidos entendeu isso como anistia e depois vem a retirada da lei magnífica do Alexandre de Moraes. O sentimento de derrotismo foi absurdo, é um luto total, assim. Eu fiquei estraçalhado por dentro, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso para vocês aqui, sou um ser humano como qualquer um de vocês, e senti um pesar, e logo em seguida tu vê o Alexandre de Moraes no SBT News falando amplamente para todo mundo que foi uma articulação do Lula. Cara, pesadelo. Mas, de fato, você tem razão nesse sentido. Mesmo que tenha acarretado e acontecido num dia difícil, eu ainda comemoro a dosimetria e permaneceremos lutando pela anistia ampla, geral e restrita, sem deixar de citar o presidente Bolsonaro, que foi a pessoa que conduziu para que votasse a dosimetria, sabendo que ele mesmo não seria beneficiado por ela. Mais um ato de altruísmo e de heroísmo do presidente da República.